Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos iniciando a aula número 2 do curso de piano, acordeon e teclados em geral, onde a gente vai ver hoje o conteúdo voltado à leitura na partitura, utilizando o piano e complementando também o acordeon e qualquer outro tipo de teclado, como eu falei na aula passada, que tenha o mesmo formato, né, a mesma organização de notas. A localização das notas. O piano e o acordeon são instrumentos que utilizam duas claves simultaneamente para a leitura na partitura. A clave de Fá, como a gente vê o símbolo aí da clave de Fá, para a mão esquerda e a clave de Sol para a mão direita. Nesta etapa, vamos aprender a localizar as notas em cada uma dessas claves e como associar essa localização com a localização no teclado, ou seja, a gente vai aprender onde ficam as notas na partitura e depois fazer essa ponte, né? Peraí, eu sei onde está na partitura e onde que está no teclado. A gente vai aprender a fazer isso nessa aula. É importante conhecer a sequência das notas musicais em ordem crescente e decrescente para facilitar a leitura. Toda vez que uma nota sobe na partitura, ou seja, ela está em uma linha abaixo e você precisa levar aquela nota para uma linha acima ou para um espaço que esteja mais acima, então ela se torna mais aguda. E também, toda vez que a gente faz com que a nota desça, a nota vá para uma linha mais abaixo ou para um espaço mais abaixo, essa nota se torna mais grave. Quando a nota se torna mais aguda, a gente vai precisar aprender a fazer a leitura, né, de forma crescente, né, como a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas quando a nota desce e que ela se torna mais grave, então a gente precisa fazer essa leitura de maneira inversa. Assim como a gente conta os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente pode contar também de maneira decrescente, ou seja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então a mesma coisa acontece com as notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, como a gente vai ver aí na parte de baixo, onde tem escrito ordem crescente. E a ordem decrescente seria Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então toda vez que a nota desce, né, a bolinha desce para uma linha mais abaixo ou um espaço mais abaixo, então a gente precisa contar de maneira decrescente. Então é importante treinar esse conhecimento. Muita gente não tem prática nisso, então se você não tem também, vale a pena estudar. Por isso que está escrito aí nas duas últimas linhas, ordem crescente e ordem decrescente. Basta ler Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, memorizar, né? Você vai ler algumas vezes, depois você tenta fazer essa mesma sequência sem utilizar a leitura, tenta fazer de memória, e depois a ordem decrescente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, você lê algumas vezes para memorizar e depois tenta fazer sem o uso da leitura. E de memória tenta subir e descer. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, depois Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, sem precisar mais do artifício da leitura. Toda partitura, ela basicamente vai ter essas 5 linhas e 4 espaços que nós estamos vendo aí na imagem mais acima, né? Então a gente vê aí no texto, ó, a partitura é composta basicamente de 5 linhas e 4 espaços. Tanto as linhas como os espaços são contados de baixo para cima, como é demonstrado na imagem mais abaixo, né? Então a primeira imagem que aparece aí no canto mais direito. Então você está vendo aí que a gente tem a primeira linha que está embaixo, a segunda linha logo acima, a terceira linha, quarta linha e quinta linha. Assim como o espaço entre as linhas, ele também tem utilidade para a gente escrever as notas. Então a gente vai ter o primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Então a gente tem aí, a gente pode tanto escrever a nota na linha como no espaço. A gente vai ver nas próximas páginas, né, nas próximas telas, justamente essas notas escritas. Eu vou lembrar esse ponto aí para a gente poder ver como elas ficam. Outra coisa importante é que, além das linhas e espaços básicos, que foram esses 5 que eu mostrei, né? 5 linhas e 4 espaços, podemos ter algumas linhas e espaços extras. São as linhas e espaços suplementares.
Então a gente vê que tanto nós temos linhas e espaços suplementares superiores, como linhas e espaços suplementares inferiores. Então nessa parte mais abaixo aqui da tela a gente vê escrito de azul, né? Ó, espaço suplementar superior, primeiro espaço suplementar superior, segundo espaço suplementar superior, terceiro espaço suplementar superior e quarto espaço suplementar superior. Assim como você vê também essa mesma descrição nas linhas. Primeira linha suplementar superior, segunda, terceira e quarta suplementar superior. Embaixo nós vemos a mesma coisa, a mesma lógica, né? Só que de maneira espelhada, né? Assim como a gente subiu, né? E a ordem de subida foi 1, 2, 3, 4. Aqui a gente já tem uma coisa inversa. Você vê que o primeiro espaço inferior é o que está mais acima, porque ele está mais próximo da partitura. Então a primeira coisa que aconteceu depois da partitura foi o primeiro espaço suplementar. Aí você vê que em seguida foi a primeira linha suplementar inferior, depois o segundo espaço suplementar inferior, depois a segunda linha suplementar inferior, terceiro espaço, terceira linha, quarto espaço e quarta linha inferior. Por isso que a gente tem uma ordem diferente da de cima, porque é por ordem de aproximação, por mais proximidade que tem com a partitura. E aí nós temos a localização das notas. Como eu falei nos textos anteriores, para dar nome às notas é necessário a presença de uma clave. Ela destaca uma das linhas e dá nome à linha escolhida. A partir daí é possível localizar as outras notas. Então a gente vê aí que a gente tem a presença das 5 linhas, dos 4 espaços, mas agora a gente tem esse símbolo, né, que é bem conhecido musicalmente, que é a clave de Sol, que está na partitura de cima, logo na esquerda. E essa clave de Sol, observe que ela começa como se ela estivesse circulando a segunda linha, né? Você vê que faz tipo uma espiral, né? Um caracolzinho, ó. E esse caracol está circulando na segunda linha, contando de baixo para cima. E o resto do desenho é só um enfeite, né? Só mais uma coisa para caracterizar a nota. Mas nesse momento aí que a gente observa quase que um círculo, né? Que está fazendo na segunda linha, você observa que a gente está destacando essa segunda linha, fazendo com que essa segunda linha seja especial. Se a gente olhar um pouco mais à direita, o Sol está com a letra azul, né? Está com a nota pintada de azul e o nome da nota também está em azul. Por quê? Porque a gente está mostrando aí que essa segunda linha, que foi destacada pela clave, ela tem uma função especial, ela recebe o nome da clave. Se a gente tem uma clave de Sol, então, logicamente, o nome dessa linha se chama Sol. Se a partir dessa nota Sol, que está um pouco mais à direita, a gente continuar contando, a gente vai ver que segue aquela ordem que eu falei antes, né, da gente estudar a ordem crescente das notas. Ó, observe, se a gente tivesse aqui, ó, a partir do Sol, depois do Sol vai vir Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Você vê que a última linha natural, né, das 5, sem ser suplementar, inferior ou superior, a última linha das 5 linhas básicas é o Fá, né, partindo da clave de Sol que está na segunda linha. Agora, vamos fazer assim de maneira contrária, né? Vamos voltar para o Sol que está em azul e observe que a nota que está mais abaixo do Sol é o Fá e a nota que está abaixo do Fá é o Mi. Nisso a gente contou de maneira decrescente, certo? Então, por isso que a gente precisa tanto do conhecimento de notas de maneira crescente como de maneira decrescente. Então, se a gente for ler da esquerda para a direita completamente, você vê que a gente começa do Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Aí é uma questão agora de estudar e memorizar a localização dessas notas. Talvez na aula que a gente faça ao vivo, eu possa tirar alguma dúvida, caso alguém tenha, sobre dicas, né, de como encontrar essas notas na partitura. Mas basicamente, se você conseguir decorar isso aí, você consegue ler muita coisa na clave de Sol. E mais abaixo nós temos a clave de Fá, que o ponto de destaque da clave de Fá é diferente. Você observa que eu destaquei na clave de Sol esse caracol, né, que forma quase que um círculo sobre a segunda linha,
que é própria do formato de Sol. Mas já na clave de Fá, a gente vê a presença de 2 pontos. Esses 2 pontos, eles servem de marcador, né? Eles vão fazer o destaque da quarta linha. Observe que a gente está contando de baixo para cima. Então, a quarta linha está destacada entre os 2 pontos. E, obviamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a clave de Sol, né? Dar o nome da clave para essa linha. Então, essa linha aí vai se chamar Fá, porque o nome da clave é clave de Fá. Então, se a gente for mais à direita, a gente vai ver a presença de uma nota azul novamente, que é a nota Fá. E se a gente contar a partir do Fá, qual é a nota que vem depois do Fá? A gente vai ver que vai vir o Sol, depois o Lá. É aquela mesma ordem crescente que a gente estudou na tela anterior. E contando para baixo, a gente vai ver a presença, né, do Mi. A gente está vendo de maneira regressiva, né? Ó, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá e Sol. Então a gente observa que isso aqui está só em caráter de localização de notas, né? Quando a gente vai ler uma partitura, uma música, uma peça musical, essa ordem crescente pode estar caminhando para a direita, né? Você vê que a gente está contando mesmo para trás e também regressivamente, mas geralmente quando a gente vai fazer uma frase musical, se eu fosse começar essa frase musical a partir do Fá, obviamente o Mi estaria mais abaixo e na direita. O Ré estaria mais abaixo e na direita, né? Estou aproveitando apenas o desenho para fazer um estudo geográfico, né? Onde que fica cada nota. Então, você vê aí que a gente tem, partindo da primeira linha da clave de Fá, a gente tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Outra coisa que eu falei nas telas anteriores, que é a questão de que tanto a gente aproveita a linha, como a gente aproveita o espaço entre as linhas. Então, aproveitando ainda essa clave de Fá, observe que a primeira linha, nós temos a nota Sol. E essa nota Sol está sendo cortada pela linha. Você vê que a linha passa pelo meio dela, né? Então, a gente, quando faz isso, a gente está dizendo que a nota está sendo escrita na linha. Quando a gente olha para a próxima nota, que é o Lá ele está centralizado entre as duas linhas, ou seja, está no espaço em branco entre as duas linhas. O Si está igualmente ao Sol, cortado pela linha. O Dó entre as duas linhas. Então, essas notas que estão entre as duas linhas significa que a gente escreveu no espaço, ok? E aí tem essa imagem que é grande, vale a pena vocês olharem com um pouco de cuidado. Eu sempre tenho mandado para vocês nas aulas, além do vídeo, também um PDF com essa demonstração, nessa apresentação que foi criada inicialmente pelo PowerPoint, mas eu converto para o PDF para que vocês possam estudar e aprofundar. Então, aqui a imagem acho que fica um pouco distante, por mais que eu tenha aumentado ela, mas se vocês quiserem, vocês podem no PDF dar um zoom e olhar com um pouco mais de cuidado. Observe aí que foi dividido o teclado em 3 partes, né? A ponta esquerda, ou seja, a região grave. Se a gente olhar embaixo do teclado, tem uma clave de Fá. Então, nessa região, preferencialmente, a gente vai usar a mão esquerda. No outro extremo, temos ponta direita, né? E a gente observa que a partir daí, a gente está utilizando a clave de Sol, ou seja, preferencialmente nessa região, nós vamos estar usando a mão direita. E o meio do teclado, essa nota aí que está sendo apontada pela seta, é o chamado Dó central, que é esse Dó que está escrito aí na partitura de Sol, né? Então, essa divisão entre mão direita e mão esquerda, ela não é uma coisa rígida e fixa. Na verdade, a gente vai observar que preferencialmente a mão esquerda está na clave de Fá e preferencialmente na clave de Sol. Mas existem situações que a gente vai se deparar onde uma frase pode estar com as linhas suplementares, né, superiores na clave de Fá e invadir esse terreno, essa região que seria a clave de Sol, que seria a mão direita, né? Pode ser que a mão esquerda invada um pouco essa região que seria inicialmente própria da clave de Sol. E vice-versa, pode ser que tenham linhas suplementares inferiores na clave de Sol e a mão direita pode ser que invada um pouco essa região que seria a clave de Fá. Ou seja, não é algo
travado, engessado e fixo. Mas a gente precisa, com o passar do tempo, passar das aulas, ir identificando essas situações e observando as adaptações. Geralmente, quando a gente escreve uma partitura de piano e de acordeon, mas especificamente no piano, a gente coloca a clave de sol em cima e a clave de fá embaixo. A gente vai ver isso até numa partitura de acordeon que eu vou passar no final. A gente observa que tem a clave de fá embaixo e a clave de sol em cima, mas existem algumas situações em que a gente pode ter uma partitura com duas claves de sol, né? Ou seja, a mão direita em cima, a mão esquerda embaixo, mas a região é tão aguda que a mão esquerda ela não está trabalhando na clave de fá, ela está trabalhando na região já da clave de sol. Então isso é possível acontecer, né? Uma partitura para piano com duas claves de sol ou duas claves de fá, isso pode acontecer. E isso também pode mudar no meio da música. É uma coisa que a gente precisa ter um pouco de atenção, que geralmente é indicado, às vezes, uma mudança de clave. Principalmente acontece mais na mão esquerda, né? No meio da partitura ter ali uma clave de sol repentinamente. Então é muita atenção que a gente tem que ter ao ler uma partitura para não esquecer desses detalhes. Mas no que for aparecendo as situações, a gente vai sinalizando. E aqui a mão esquerda do acordeon. Acho que vale a pena tanto quem toca piano como quem toca acordeon assistir esse trecho, porque, pelo menos para quem é piano, cai como curiosidade, e quem toca acordeon fica com conhecimento mais aprofundado a respeito. Essa seria a clave de Fá, né? Observe aqui na partitura logo abaixo, né, que eu coloquei até um recadinho aqui. Ó. Acima temos a localização dos baixos no acordeon e ao lado temos a demonstração de como esses baixos são escritos. Eu falei na tela anterior sobre a questão da clave de Fá, né? Então observe aí, ó. A clave de Sol está em cima e a clave de Fá está embaixo. Tudo que está escrito na clave de Fá, se fosse no piano, seria a mão esquerda. E também no acordeon é mão esquerda. Só que a mão esquerda do acordeon, a gente precisa primeiro aprender o que está em cima para poder ficar mais fácil de entender. Mas voltando para o piano, a clave de Sol é que está em cima, seria a mão direita, e tudo que está escrito aí seria tocado naquela região mais aguda. Então não tem muito mistério. Depois a gente vai estudar algumas partituras para que não haja dúvida em relação à execução, né, delas. Agora, chegando especificamente na imagem de cima, a gente observa que a mão esquerda do acordeon está em outra língua, acho que talvez em francês, mas eu vou traduzindo aqui para a gente entender. Observe que a gente tem uma arrumação das notas um pouco inclinada, né? Por isso que a gente não vai ter um quadrado, mas a gente vai ter essa imagem distorcida, como se fosse um retângulo distorcido para a esquerda. E a gente observa que a gente tem um retângulo maior e logo em cima tem assim 120 basses, né? Ou basses, talvez em francês funcionasse um pouco mais assim. Esses 120 são 120 baixos. Por quê? Porque a gente no acordeon tem vários modelos e geralmente o maior de todos, que tem maior quantidade de baixos, são os acordeões de 120 baixos. Depois a gente vê um quadrado um pouco menor, onde tem 80 basses, né, ou seja, 80 baixos, e que nesse acordeão de 80 baixos a gente já tem uma quantidade reduzida, né, de notas, né, de possibilidade de botão para tocar. A gente vê que mais para dentro um pouco a gente tem um quadrado menor, onde a gente tem um acordeão de 24 baixos, certo? Ele já tem uma quantidade menor de possibilidades. E enfim, a gente tem também acordeão de 8 baixos. Mas basicamente, se você entender esse quadro de 120, você consegue se localizar em qualquer outro acordeon menor, né? É só você saber que você não vai ter todas as possibilidades do de 120. Eu particularmente tenho um acordeão de 80 baixos, mas se você entender a lógica de como funciona o deslocamento das notas, né, no baixo do acordeon, obviamente você pode tocar um de 120 com pouco tempo de adaptação, né? Você vai ter que realmente se adaptar um pouco, mas
é rápido, é uma coisa que não é tão difícil. Bom, quando a gente anda para a esquerda nessa imagem, significa que a gente está subindo, né? Ou seja, o acordeon, se vocês observarem, a linha dos baixos ela fica em pé, né? Só que aqui a imagem, para poder aproveitar o tamanho da folha, ela fica deitada, né? Nos métodos também, a maioria do pessoal coloca dessa forma. Então, quando você caminha para a direita, significa que você está subindo nos baixos, né? Está indo para a região mais em cima dos baixos. E quando você vai para a esquerda, você está indo para a região que fica mais abaixo nos baixos. Observe aqui, ó, onde tem 120 baixos, 80 baixos, se a gente descer em linha reta, a gente vai ver um Dó, né? Vai ter um Mi e um Si ali, mas logo abaixo desse Mi e Si vai ter um Dó. Não sei se o mouse vai sair na captura de tela, mas ele fica aqui assim, ó. Então esse Dó aqui, ó, seria o Dó central, aí, o Dó principal da linha de baixos. Geralmente esse Dó, ele tem um baixo relevo, ou seja, os botões eles são arredondados para cima. Só que esse daí é arredondado para baixo, para a gente sentir como se fosse um buraco, né, para a mão poder ser fixada ali, para ser localizada. Esse Dó aí, ele é a base de tudo aí para a gente poder se localizar. Porque nessa segunda linha, né, você vê que aqui na direita, não sei se o mouse vai aparecer aqui, a gente tem primeira rangé, segunda rangé, ou seja, primeira régua ou linha, né, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha e sexta linha. Então, nessa segunda linha é onde ficam as chamadas fundamentais dos acordes, ou seja, a nota que dá nome para o acorde. Então, nessa nota que dá nome para o acorde, vai servir para a gente localizar quem é a terceira do acorde, quem é a quinta do acorde, com mais facilidade. Então, esse Dó, que é a cabeça do acorde, que é a fundamental, se a gente deslocar para a direita, né, ou seja, vai subir no instrumento real, quando a gente vai para a direita, a gente tem que contar até 5. Ou seja, a gente observa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou seja, Sol é a nota que está mais à direita. E se fosse no instrumento real, seria a nota que estaria acima. Então, Sol é a quinta de Dó. Se eu for seguindo adiante, a gente vai observar que o Ré também é a quinta do Sol. Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ou seja, a gente tem 5 notas de distância. Então, tudo que a gente vai para a direita, ou seja, subindo no instrumento real para cima, a gente vai ter uma distância de 5 notas, sempre. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou seja, o Lá vai ser a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Se a gente pegar o Lá, a gente conta também até 5, vai parar no Mi. Se a gente contar do Mi para o Si, também tem 5. Do Si para o Fá sustenido, também tem 5. É chamada quinta justa. Isso a gente vai estudar mais adiante. A gente vai estudar mais adiante a formação dos acordes. E, obviamente, para isso, a gente precisa também entender o que são intervalos. Então, a gente vai ter um pouco mais de detalhe sobre isso nas próximas aulas. Mas, de antemão, a gente pode perceber que, mesmo sem saber se é Fá sustenido ou se é Fá natural, mas se a gente contar Si 1, Dó 2, Ré 3, Mi 4, o Fá vai ser o 5, certo? Então, a gente só tem esse detalhe do Fá sustenido que a gente vai discutir mais adiante. Se a gente conta Fá até Dó sustenido, Fá sustenido até Dó sustenido, a gente tem aí 5, do Dó sustenido para o Sol sustenido também, do Sol sustenido para o Ré sustenido também temos 5, e do Ré sustenido até o Lá sustenido temos 5. Então, tudo que a gente sobe nos baixos, né, nessa segunda linha do acordeão, na segunda régua, nós temos intervalos de quinta justa. Agora, voltando para o Dó que fica no meio, se a gente descer, ou seja, se a gente for para a esquerda, a gente vai ter duas opções. Ou contar uma quinta justa também, mas só que de maneira decrescente. Eu posso contar Dó, Si, Lá, Sol, Fá. O Fá é a quinta nota dessa sequência decrescente. Ou eu posso contar uma quarta justa, certo? Dó, Ré, Mi, Fá. 1, 2, 3, 4, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Eu posso contar uma quarta justa e escolher qual é o caminho mais fácil para eu poder contar isso. Então, se eu tenho o Dó, embaixo do Dó, ou seja, na esquerda nessa imagem, e abaixo no instrumento, a quarta justa vai ser o Fá. Se eu contar do Fá para o Si bemol, nós também temos uma quarta justa. Do Si bemol para o Mi bemol também uma quarta, ou seja, Si, Dó, Ré, Mi,
Você vê que foram 4 notas. De Mi bemol para Lá bemol, uma quarta justa. Do Lá bemol para o Ré bemol, uma quarta justa. Do Ré bemol para o Sol, uma quarta justa. Do Sol bemol para o Dó bemol, uma quarta justa. E do Dó bemol para o Mi natural, uma quarta justa. E do Mi para o Lá também, uma quarta justa. Então não tem mistério isso aí. É só uma questão de acostumar, de memorizar, de subir, descer, fazer exercícios que a gente pode ver mais adiante para ver essa localização fácil do instrumento. Outra coisa importante fica aí na terceira, quarta, quinta e sexta régua. Tudo que a gente aprendeu, vê que tem um Dó aí, né? O Dó central ali que está embaixo dos 120 baixos, 80 baixos, né? Que está sendo descrito aí, você descer certinho aí nesse Dó do meio. Tudo que a gente aprendeu com Dó, que sai uma nota pura, uma nota sozinha. Na verdade, a nota é repetida em oitavas, né? Ou seja, tem uma nota grave e outra um pouco mais aguda sendo tocadas juntas. Mas, em termos de localização de nota, a gente entende como uma nota sozinha. Observe que na diagonal, descendo, na diagonal dessa nota sozinha, a gente tem Dó, Mege, Dó, Mi, Dó, 7 e Dó, 7, Din. O que é isso? O Dó Mege é o Dó maior, ou seja, a gente vai ter um acorde de Dó maior pronto, sem precisar de nenhum esforço, basta apertar essa tecla, e aí vai soar como Dó, Mi, Sol, que é um acorde de Dó maior. Abaixo desse Dó Mege tem um Dó Mi, que seria o Dó menor, ou seja, a gente vai ter Dó, Mi bemol e Sol, sem esforço, basta apertar esse botão. Logo mais abaixo, Dó com a sétima, ou seja, Dó, Mi, Sol e Si bemol, porque a sétima é menor. Toda vez que a gente tem um 7 puro para cifrar alguma coisa, é a sétima menor. Então a gente tem Dó, Mi, Sol e Si bemol, sem esforço, basta apertar o botão. E a gente tem um Dó com a sétima diminuto, né? Então a gente vai ter o chamado Dó diminuto ao apertar esse botão. Então, tudo isso que você aprendeu de Dó maior, Dó menor, Dó com a sétima e Dó diminuto, isso vai se repetir em todas as outras fileiras. Se a gente for para o Sol, que está logo ao lado, você observa que tem o Sol maior, Sol menor, Sol com sétima, Sol diminuto. Se a gente for mais adiante, Ré, Ré maior, Ré menor, Ré com sétima, Ré diminuto, e assim por diante. Também no sentido contrário, se eu estiver no Dó, for para o Fá, Fá, Fá maior, Fá menor, Fá com sétima, Fá diminuto. Isso vai acontecer com todas as fileiras, todas as carreiras aí nas diagonais vão ter o mesmo padrão. E por fim, a primeira régua, a primeira linha, a gente vai ter a terça do acorde, a terça maior, certo? A gente vai ver mais adiante nos intervalos que a gente pode ter terça maior e terça menor, só que nesse caso, né, específico do acordeon, a gente sempre vai ter a terça maior nessa diagonal um pouco mais acima. Então, se a gente contar Dó, Ré, Mi, Mi é a terça. Se eu partir do Sol, Sol, Lá, Si, Si vai ser a terça. Se eu partir do Ré, Ré, Mi, Fá sustenido, vai ser a terça maior dele. A mesma coisa acontece no sentido contrário. Se eu estiver no Fá, Fá, Sol, Lá, vai ser a terça. Si bemol, Dó, Ré, vai ser a terça maior. Então, esse conhecimento, né, se você domina uma diagonal dessa, você domina todas, né? Você tem que memorizar apenas as funções de cada tecla que existe nessa diagonal. A primeira tecla da primeira linha é a terça, a segunda linha é a fundamental do acorde, a terceira linha é o acorde maior, a quarta linha é o acorde menor, a quinta linha é o acorde com sétima e a última linha é o acorde diminuto. Observe aí que, por exemplo, um acordeon de 80 baixos não tem essa carreira nessa linha de acordes diminutos, né? Se a gente for para o acordeon de 24 baixos, que eu falei que está aqui no meinho, também a gente não tem acordes menores. Então, quanto menor a quantidade de baixo, menos recursos a gente vai tendo. Mas de 80 baixos, pelo menos a gente tem 5 linhas aí que a gente pode utilizar, que é a terça, a nota fundamental, o acorde maior, menor e o acorde com sétima. Se a gente tiver um de 120, a gente ainda tem como usufruir dos acordes diminutos. Existem também modelos de acordeon que
são meio híbridos, né? Por exemplo, eu já vi um acordeão de 96 baixos. O que que é isso? É um acordeão de 80 baixos que por acaso foi construído para ter também os acordes diminutos. Então, ele não tem as notas laterais, né? Você vê que tem duas diagonais para a esquerda, que seria a diagonal de Mi e de Lá, contando pela fundamental da segunda linha. E na direita a gente tem de Ré sustenido e Lá sustenido. Essas duas diagonais não existem nesse de 96 baixos. Mas a gente tem a carreira dos diminutos aí, complementando. Então, são variações que são possíveis da gente encontrar. Mas basicamente, essa tabela aí cobre todos os tipos de baixo.